Toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nunca essa palavra disciplina teve tanta em evidência. Nós costumamos dizer que nós mudamos hábitos, mudamos comportamento, mudamos algumas atitudes, baseada em tudo isso que nós estamos vivendo, que a nossa nação está vivendo, que o nosso país está passando. E dentro desse sistema, nós somos levados a viver uma vida de disciplinar. Disciplina de ficar dentro de casa, disciplina na hora de sair de casa, disciplina com algumas restrições concernentes à beleza, disciplina em tantas coisas na nossa vida, e essa palavra disciplina nunca teve tanta em evidência como nos dias de hoje. Mas é interessante entender que disciplina, nada mais, nada menos, é um ato de correção. E todas as vezes que nós disciplinamos alguém, nós temos a intenção de cuidar daquela pessoa. Tem um significado acerca de disciplina: trazer para a volta, trazer de volta ao centro, colocar de volta na rota, trazer para o centro da vontade. Porque em algum momento da nossa vida, a disciplina, ela serve como uma bússola, uma direção, um norte, que nos traz de volta para o centro, que nos traz de volta para um posicionamento de início. E isso, por sua vez, é interessante, porque todas as vezes, quando nós olhamos para a figura de Deus, Ele tanto representa a figura de pai como a figura de mãe. A Bíblia diz que, ainda que te abandone, eu, Senhor, todavia, não te deixarei. Ou seja, o Senhor Deus, Ele aparece na figura tanto de pai, como também na figura de mãe dentro da Bíblia. É interessante entender isso, que mesmo na figura de pai ou na figura de mãe, em algum momento, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, você já teve que disciplinar o seu filho, você já teve que disciplinar alguém, ou você já passou pelo momento de uma disciplina, seja uma disciplina no trabalho, seja na sua casa, seja com alguém da sua família, seja com teus filhos, ou até mesmo você foi disciplinado. Mas é interessante entender que Deus, por algum instante, Ele inicia essa carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, dizendo: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de dizer que está errado, que pegou um atalho, que precisa voltar de novo para o caminho. Toda correção no presente momento parece não ser de gozo. É isso que a carta aos Hebreus está dizendo. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia, em todo tempo Deus nos disciplina. E a disciplina não é para nos tirar da presença. A disciplina é para nos trazer de volta para a presença dEle, trazer-nos de volta para o centro da sua vontade. E uma vez que Deus está nos disciplinando, Ele sabe como nos disciplinar. A Bíblia diz que o filho pródigo, por sua vez, ele chega diante do seu pai e ele faz um relato para o seu pai dizendo: dai-me a parte da herança que me cabe. A Bíblia diz que o pai, repartindo os haveres, lhe dá a parte da herança e ele vai para uma terra longínqua. Nessa terra, ele gasta tudo de forma dissoluta. E gastando tudo, a Bíblia diz que veio uma fome sobre aquela terra. Percebe que a fome só aparece a partir do princípio que ele gasta tudo. Quando ele se vê na seguinte situação: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura
e eu aqui pereço de fome. Percebe que o Pai, Ele sabe nos trazer de volta para perto dEle, para próximo dEle. E aí o filho volta para casa e o pai está de braços abertos o esperando. Quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, Deus, em todo tempo, em todo momento, nos ensina acerca de disciplina e disciplina aqueles que merecem ser disciplinados. Percebe que em Atos no capítulo 5, Ananias e Safira, junto com o apóstolo Pedro, estavam vivendo um tempo onde eles ganhavam muito dinheiro e eles depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Estes, por sua vez, quiseram reter parte da herança. Quando o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito, recebe essa tão grande revelação e lhes dá a oportunidade deles poderem confessar o seu pecado. E aí, como forma de disciplina, Deus os mata, porque o mesmo Deus que é de amor também é o Deus de justiça. E aí a gente vai vendo Provérbios capítulo 13, versículo de número 24. Qual é o pai que corrige o seu filho? Não corrige na intenção de querer o melhor para ele, não corrige na intenção de dizer para ele que o ama, que só quer o seu bem, porque quem ama, corrige, quem ama, disciplina. O Senhor Deus, se Ele está te corrigindo, se Ele está te disciplinando, é porque Ele te ama, é porque Ele sabe que você pode ainda voltar de novo para a rota, de volta para o centro, de volta para o caminho. Quando nós vemos a luz da Bíblia, nós participamos ou nós vivemos debaixo de duas leis, a lei do homem e a lei de Deus. Quando nós falamos acerca da lei do homem, nós sabemos que se você matar, se você roubar, se você fizer algo que infrinja a lei do homem, você pode ser preso, porque isso é uma forma de disciplina. Foi como o homem, baseado na lei, encontrou para disciplinar uns aos outros. Uma vez que você infringe a lei, você é disciplinado de alguma forma. E aí não é diferente quando nós participamos e nos envolvemos dentro da lei de Deus. Porque quando nós vivemos na graça, o que nós precisamos entender é que a graça não veio para melhorar na nossa vida. A graça veio para trazer uma responsabilidade maior daquilo que nós já tínhamos. Por quê? Porque quando nós olhamos para a lei, a Bíblia diz que para se considerar ato de adultério, era necessário ter testemunhas, ser pego em flagrante. Mas na lei de Deus, se você olhar para a mulher do teu irmão e já desejá-la, já cobiçá-la, você já adulterou com ela. Então percebe, querido, que na graça o negócio ficou mais pesado. Então a graça não veio para facilitar, a graça veio para nos trazer uma responsabilidade maior para a nossa vida. Quando nós falamos acerca de disciplina, havia uma forma como os judeus, eles tratavam essa forma disciplinar. Quando aquela mulher e os fariseus juntos pegaram aquela mulher num ato de adultério, a Bíblia diz que eles vão diante de Jesus e vão dizer para ele: mestre, essa mulher foi pega num ato de adultério e pela lei de Moisés ela precisa ser morta, apedrejada. E o Senhor, o que diz a respeito disso? Só que o que eles não entendiam é que antes da lei chegar, a graça havia chegado primeiro. Percebe que a forma que eles tinham de tratar tais situações, tais casos naquela época, era através do apedrejamento. E isso acontece até os dias de hoje. Quando nós olhamos Roma disciplinando aqueles que infringiam as suas leis, aqueles que se levantavam contra eles, a forma que eles tinham era crucificá-los ou até mesmo decapitá-los. Então, mediante a Bíblia Sagrada, nós vemos a forma como Deus e os homens nos disciplinam e somos disciplinados por ela. Jesus, por sua vez, entendendo isso, em Isaías no capítulo 53, a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, entendendo que Ele é o mediador, porque nós temos a figura de Deus, que é o Pai, que é o juiz, temos a figura de Jesus, que é o Filho, que é o advogado. Então, diante de Deus está a justiça, diante do Filho está a misericórdia. Então o Filho vem como um ato de misericórdia, para que Ele pudesse nos disciplinar. E Jesus, por sua vez, vai usar 3 elementos como disciplina para a nossa vida. A primeira forma, o primeiro ato de disciplina que Jesus vai usar para nos corrigir, para tratar conosco, é através da sua palavra. João vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra capacita. Foi pela palavra que o Senhor criou todas as coisas. A força que a palavra tem é justamente aquela que o Senhor usa para nos disciplinar. Ele não só usa a sua palavra, como também usou ela quando foi tentado por sua vez. O diabo disse: transforme essa pedra em pão. Mas ele, usando a palavra, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós falamos acerca da palavra, Jesus usa a própria palavra para tratar conosco. Quando nós lemos a sua palavra diz a Bíblia que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, para você que está vivendo uma vida de escuridão, para você que está vivendo uma vida de aprisionamento, a palavra do Senhor, ela é poderosa o suficiente para iluminar o seu caminho, iluminar a sua mente. Quando nós vamos ler acerca da palavra, J.J. Russell, ele vai dizer, um filósofo francês: confesso que a majestade da Bíblia me abisma. Sabe o que Napoleão Bonaparte disse? O Evangelho não é simplesmente um livro, é a força viva da palavra. Moody, o grande orador sacro, vai dizer: me fará evitar o pecado esta palavra, ou o pecado me fará evitar este livro. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, ela vem para nos alimentar. E Jesus, por sua vez, usa a sua palavra como ferramenta para tratar comigo e para tratar com você. Querido, não tem melhor forma de Deus nos ensinar através da sua poderosa palavra. Eu quero te convidar nessa hora, em um dado momento da sua vida, se voltar mais para a palavra, se debruçar ao leito da palavra, buscar nas profundezas da palavra, buscar cavando, porque a Bíblia diz que a palavra é uma fonte inesgotável de vida. Quanto mais você cava, mais água brota dela. Jesus, por sua vez, estava caminhando com a multidão e os discípulos junto com ele, quando o servo de um centurião que estava doente, a Bíblia diz que aquele homem vai diante de Jesus e disse: Senhor, o meu servo está em casa moribundo, doente. Eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas basta apenas uma palavra tua, e o meu servo que está lá em casa, ele ficará
curado. Isso é para quem entende a força que a palavra tem. Isso é só para quem acredita que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes e apta para discernir mente e coração e intenção do coração, faz separação da alma e do coração, divisão da alma e do coração, discerne espírito, vai até as profundezas da junta e medula. Querido, é a força da palavra. A palavra é poderosa. Então eu quero te convidar a voltar-se mais para a palavra. Eu quero te convidar a voltar-se mais para aquilo que o Senhor lhe ensina pela sua palavra. Então o primeiro argumento, o primeiro elemento em que Jesus usa para tratar conosco é pela sua palavra. Segunda coisa, a Bíblia diz que Jesus vai usar os seus profetas. Os profetas, por sua vez, foram levantados tempos antes de Jesus, profetizaram e também viveram a profecia, profetizaram e passaram pelo tempo da profecia, porque o profeta não estava isento de viver a profecia. Ele profetizava, mas também vivia aquilo que profetizava como profeta, porque não adianta ser profeta de boca, tem que viver a profecia daquilo que está profetizando. Oséias, quando vai profetizar acerca de Israel, ele vive também a profecia. Elias, quando vai profetizar um tempo de escassez, ele também vai viver a profecia. E Jesus, por sua vez, usa os profetas para profetizarem. Zacarias, no capítulo 7, no versículo de número 11, vai dizer que Deus falando para o profeta: este povo é povo rebelde, povo de dura cerviz, eles têm um coração duro e eles não darão ouvido à tua palavra. Querido, você está preparado para pregar a palavra como profeta, mas ter a ciência de que as pessoas em um dado momento não irão ouvir, não irão receber? Jesus usou os profetas. E a segunda forma, ele usa os profetas. A terceira forma que Jesus usa é a forma do Espírito Santo. Jesus em um dado momento falava com os seus discípulos acerca da sua morte, e ele dizia assim: é necessário que eu vá para o Pai, para que uma vez que eu vá para o Pai, é necessário para que o Espírito Santo seja enviado a vós. E uma vez que o Espírito Santo vem, ele será o consolador da vossa alma. Percebe que Jesus vai para o Pai e ele deixa o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que está aí na sua vida, esse mesmo Espírito Santo de Deus que te acorda todo dia pela manhã, esse mesmo Espírito Santo que senta com você no café, almoça com você, janta com você, dorme com você, intercede pela tua vida, é esse mesmo Espírito Santo que em um dado momento te disciplina quando você está certo, quando você está errado. Diz para você em um dado momento que aquilo que você está fazendo não convém àquilo que Deus lhe ensinou. Então Jesus usa a palavra, os profetas e usa o Espírito Santo para poder nos disciplinar. Mas quando nós vamos ler dentro da Bíblia, há três figuras representativas que vão basear-se para verdadeiramente quem quer viver uma vida cristã abençoada. Quem quer viver uma vida cristã que faça sentido. Quem quer viver uma vida verdadeiramente com Deus. E esses três elementos, eles estão baseados quando Paulo vai escrever a Timóteo. Na sua carta, a primeira carta que Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo de número 4. Ele vai usar três figuras interessantes. Se tratando acerca de disciplina, Paulo vai falar acerca do soldado. O soldado aqui é aquele que tem a disciplina,
disciplina no sentido de ter resistência para exercer aquilo que ele exerce como soldado de Deus. Para que o soldado pudesse lutar em prol da sua nação, ele teria que se submeter à sua dura realidade, como treinos constantes, perigos, técnicas de combate, primeiros socorros, suportar a pressão de ambientes hostis, vencer o cansaço. Ele deveria aprender a usar espada, escudo, arco, lança, flecha. O salário do soldado naquela época era razoável, a comida era estipulada em 900 gramas por dia. Ao aposentar-se, ele recebia uma parte de um lote, e geralmente esse lote era ali pelas divisões da terra, pelo limiar das terras. Caso houvesse alguma invasão, como soldado experiente, ele poderia dar os primeiros combates. Percebe que o soldado aqui é aquele que precisava viver uma vida disciplinar, e Deus está nos ensinando para que nós possamos ser homens de Deus, mulher de Deus. Precisamos viver uma vida disciplinar como soldado valente, como bom soldado de Cristo, vivendo uma vida de intensa disciplina, sabendo que Deus, quando nós nos alistamos no exército de Cristo, levantamos a nossa mão e confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu e você fomos alistados no exército do Senhor. E nesse exército existe uma forma de andar, existe uma forma de se vestir, existe uma forma de se falar, existe uma forma de comportamento. Para tudo isso é necessário uma vida de disciplina. Quem é que não se alistou no exército de Cristo, aleluia, que viveu uma vida dissoluta, desregrada? Não, pelo contrário. Você, querido, que verdadeiramente se alistou para servir ao Senhor, para viver o bom combate, como Paulo, quando vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 6, ele vai escrever no finalzinho da sua vida, já sendo sentenciado por Nero, já preste a ser decapitado, ele vai escrever dizendo: como bom soldado de Cristo, combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Oh, aleluia, glória a Jesus, querido. O Senhor está querendo levantar soldados valentes, homens e mulheres disciplinados pela força da palavra. Querido, receba a disciplina de Deus, receba a correção de Deus, receba o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você entende isso nessa noite? Aonde estão os soldados valentes? Aonde estão os soldados disciplinares de Deus? Aonde estão as referências que Deus tem levantado nessa terra? Cadê os soldados valentes que Deus tem levantado para a glorificação do nome dEle? É você, querido, é você que Deus chama, é você que Deus convoca, é você que Deus exige um posicionamento, porque Deus está chamando como bom soldado valente de Cristo. Então, a primeira figura que Paulo vai usar aqui é a figura do soldado. É aquele que tem que ter disciplina, é aquele que tem que ter regra. Por quê? Porque não dá para viver uma vida com Cristo sem regra. A vida com Deus é uma vida de limites. Você não vive o livre-arbítrio baseado naquilo que você quer fazer, não. Você já não vive mais aquilo que você entende, mas aquilo que Deus propôs para a sua vida. Não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. A Bíblia fala, Paulo escrevendo a Timóteo, a segunda figura é a figura do atleta. E não tem ninguém melhor do que o atleta que quer ser vitorioso,
que quer ser conquistador, que quer chegar diante de batalhas, que quer vencer as suas guerras, que quer vencer as suas lutas, que participa da maratona, o atleta que se envolve dentro do seu esporte, dentro da sua área, se envolvendo dentro da sua ação, dentro do seu trabalho, o atleta precisa ter uma vida de comprometimento. Não dá para viver, querido, uma vida com Deus, se não for para viver uma vida de comprometimento. O atleta que quer verdadeiramente vencer as suas guerras, vencer as suas batalhas, vencer os seus desafios como atleta, ele precisa ter uma vida de comprometimento. E essa palavra é uma palavra de Deus para a nossa vida, porque não dá para viver uma vida com Cristo, não dá para viver uma vida no Evangelho, se não vivermos uma vida de comprometimento com Ele. Comprometimento para orar, comprometimento para jejuar, comprometimento para se consagrar, comprometimento na leitura da palavra, comprometimento com a minha vida com Deus. É um exercício de repetição, é uma coisa diária. Repetição mais a perfeição gera sucesso, repetição mais a perfeição gera sucesso. Quem quer conquistar patamares maiores precisa entender que o comprometimento precisará fazer parte da sua vida. Se você é um atleta de Cristo, se você é um bom atleta diante do Senhor e está disposto nessa maratona cristã, quando você levantou a sua mão para Jesus e disse: eu preciso chegar na Canaã, eu preciso chegar na terra prometida, mas até chegar lá eu preciso viver uma vida de comprometimento. É necessário uma vida de disciplina, querido, e Deus está nos ensinando: seja comprometido com o programa que eu estabeleci na tua vida. Você terá treinos pesados, terá que acordar um pouco mais cedo, vai ter que caminhar um pouco mais do que os outros, vai ter que romper um pouco mais à frente, vai ter que caminhar um pouco mais adiante, vai ter que vencer às vezes as suas guerras e batalhas sozinho. Mas entenda uma coisa: o bom atleta de Cristo, ele está comprometido com a sua vida com Deus. Tem alguém aí que está vivendo uma vida de comprometimento? Repetição mais perfeição gera sucesso. Repetição mais perfeição gera sucesso. Você recebe isso sobre a tua vida, querido? Repetição mais perfeição gera sucesso. E eu quero liberar essa profecia sobre a sua vida, que à medida que você repetir leitura da palavra, disciplina na vida com Deus, disciplina na oração, existe uma carreira de sucesso preparada para você, preparado para a tua vida. Você recebe isso em nome de Jesus, querido. Aleluia, aleluia. Os gregos acreditavam tanto nessa carreira disciplinar que a saúde deles era algo muito importante. Na Grécia havia 4 tipos de celebrações. Na Grécia havia 4 tipos de celebrações, e uma das celebrações permeia até os dias de hoje, que são os Jogos Olímpicos, que eles fazem parte aí até da nossa cultura, do nosso dia a dia. Paulo, por sua vez, quando ele está escrevendo esta carta a Timóteo, ele está retratando da seguinte forma: o atleta, em um dado momento da sua vida, vai ter que aprender a se esforçar um pouco mais. Esforço é energia empregada acima do normal. Vai ter dias em que estará chovendo, vai ter dias que estará frio, vai ter dias que o cenário à sua volta não contribuirá para que você continue exercendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mas entenda uma coisa:
Quem vive uma vida como atleta de Cristo, que entende que está vivendo uma maratona espiritual, que está correndo não para uma corrida que vai receber medalha de ouro, mas uma coroa incorruptível, revestida de incorruptibilidade, como diz o apóstolo Paulo. Nós estamos lutando diariamente, dia após dia, para que naquele grande dia nós possamos receber do Senhor o nosso inteiro galardão. Nós estamos numa maratona e, como bom soldado, acredite, você já deu a largada. Nós já estamos no meio do caminho, já estamos perto do final. Nos encontraremos com Ele nos ares. A terceira figura, para a gente encerrar, que Paulo usa, é a figura do agricultor. E Paulo aqui trabalha a paciência, porque o agricultor é aquele que acorda cedo. O agricultor é aquele que vai preparar a terra. O agricultor é aquele que não lança semente em qualquer tempo. Existe um tempo específico, existe um terreno apropriado. Mas o agricultor, ele entende uma coisa, que a semente que ele lança hoje, ela não nascerá amanhã. Isso aqui trata conosco na área da paciência. Para quem quer viver uma vida disciplinar com Deus, precisa ter paciência. Por quê? Porque nós lançamos a semente hoje, mas não sabemos o dia e a hora que essa semente vai dar fruto. Então o Senhor está nos ensinando que o mais importante é você preparar a terra, porque a semente já está aqui, que é a palavra. Mas na hora certa, no tempo certo, vai dar fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Mas você precisa entender que entre eu lançar a semente e ver ela nascer, existe uma coisa chamada tempo. E é dentro desse tempo que Deus trabalha a nossa paciência. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Já diz o grande sábio Salomão, quando escreveu Eclesiastes no capítulo de número 11, aqueles que levam a boa semente, andando e chorando, voltará colhendo os seus molhos. Querido, a vida com Deus é uma vida de disciplina. E para que haja disciplina, é necessário viver uma vida de paciência. Deixa eu encerrar contando uma história para você. Conta-se uma história que um homem, por sua vez, já havia trabalhado muito tempo na área da construção. E aí, trabalhando nessa área da construção, ele, em um dado momento, já estava em fim de carreira. E ele olhou e ele disse: essa é a última casa que eu vou fazer, porque já não tem mais paciência para trabalhar com isso. E aí, porque é a última casa, eu vou encerrar ela logo e eu vou me aposentar após isso. Seu chefe, chamando, disse: já que essa é a última casa, então faça. No final da construção você vem conversar comigo. Quando ele iniciou a construção, ele percebeu que ele não fez o alicerce como ele fazia de costume. Ele não levantou as paredes com tanto afinco como ele levantava. Ele não preparou o contrapiso com a maior delicadeza para colocar o piso. Ele não levantou as paredes com excelência. Ele não colocou embolso como ele colocava de costume. Ele não colocou o telhado como ele fazia com excelência.
No final de tudo, aquela casa, no fundo, para ele não era uma casa de excelência, porque ele não havia dado o seu melhor por falta de paciência. Pegou a chave, chegou diante do seu Senhor e disse: aqui está a chave, e eu quero a partir de hoje que o Senhor me dê a minha aposentadoria, eu quero descansar. O seu Senhor olhou para ele e disse: já que é a sua última casa, e pelos serviços prestados durante todos esses anos, eu quero fazer um negócio com você. A partir de agora, eu quero entregar essa chave nas tuas mãos, e essa casa será sua. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que às vezes, por não aceitar a disciplina, por falta de paciência, nós perdemos as grandes coisas da vida e deixamos de fazer coisas com excelência, porque não valorizamos viver o processo da paciência. O Senhor está nos ensinando nessa noite: lança a semente, porque entre a semente e o crescimento dela existe uma coisa chamada tempo. E se tem uma coisa que o Senhor entende, é de tempo. Ei, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida que esse tempo será para que Deus te amadureça. Esse tempo será para que Deus te fortaleça. Esse tempo será para que Deus glorifique o nome dEle na sua vida. Fique com essa palavra para o teu coração, que você possa viver uma vida de disciplina diante de Deus, mas que você também aceite a disciplina do seu Senhor, porque Deus só disciplina aquele a quem Ele ama. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.